57. Uma das mais importantes questões entre as que estão colocadas no alto deste capítulo é esta: qual é a autoridade da revelação espírita, uma vez que emana de seres cujas luzes são limitadas e que não são infalíveis? A objeção seria séria se essa revelação não consistisse senão do ensinamento dos espíritos, se devêssemos tê-la deles exclusivamente e aceitá-la de olhos fechados. Ela é sem valor desde o instante em que o homem lhe traz o concurso de sua inteligência e de seu julgamento. Que os espíritos se limitem a colocá-lo no caminho das deduções que pode tirar da observação dos fatos. Ora, as manifestações e suas inumeráveis variedades são fatos. O homem os estuda, neles procura a lei e é ajudado neste trabalho pelos espíritos de todas as ordens, que são antes colaboradores do que reveladores, no sentido usual da palavra. Submete as suas declarações ao controle da lógica e do bom senso. Desta maneira, ganha conhecimentos especiais que eles oferecem na sua posição, sem abdicarem do uso da sua própria razão. Os espíritos, não sendo outros senão as almas dos homens, em nos comunicando com eles, não saímos da humanidade, circunstância capital a se considerar. Os homens de gênio, que foram a luz da humanidade, saíram, pois, do mundo dos espíritos, como nele reentraram deixando a terra. Desde que os espíritos podem se comunicar com os homens, esses mesmos gênios podem lhes dar instruções sob a forma espiritual, como o fizeram sob a forma corpórea. Podem nos instruir depois da sua morte, como o fizeram em sua vida. São invisíveis em lugar de serem visíveis. Eis toda a diferença. A sua experiência e o seu saber não devem ser menores, e se a sua palavra, como homens, tinha autoridade, não a deve ter menos porque estão no mundo dos espíritos. 58. Mas não são apenas os espíritos superiores que se manifestam, são também os espíritos de todas as ordens, e isso era necessário para nos iniciar no verdadeiro caráter do mundo espiritual, no-lo mostrando sob todas as suas faces. Com isso, as relações entre o mundo visível e o mundo invisível são mais íntimas. A conexão é mais evidente. Vemos mais claramente de onde viemos e para onde vamos. Tal é o objetivo essencial das comunicações. Todos os espíritos, a qualquer grau que tenham chegado, nos ensinam, pois alguma coisa, mas como são mais ou menos esclarecidos, cabe a nós discernir o que há neles de bom e de mal, e de tirar o proveito que os seus ensinamentos comportam. Ora, todos, quaisquer que sejam, podem nos ensinar ou revelar coisas que ignoramos e que sem eles não saberíamos. 59. Os grandes espíritos encarnados são individualidades poderosas, incontestavelmente, mas cuja ação é restrita e necessariamente lenta em se propagar. Que um só dentre eles, fosse mesmo Elias, ou Moisés, Sócrates ou Platão, viesse nestes últimos tempos revelar aos homens o estado do mundo espiritual, quem teria provado a verdade de suas assertivas neste tempo de ceticismo? Não o teriam considerado como um sonhador ou um utopista? E em se admitindo que estivesse com a verdade absoluta, os séculos teriam se escoado antes que suas ideias fossem aceitas pelas massas. Deus, em sua sabedoria, não quis que fosse assim. Quis que o ensinamento fosse dado pelos próprios espíritos, e não pelos encarnados, a fim de convencer de sua existência, e que ocorreram simultaneamente em toda a terra, seja para propagá-lo mais rapidamente, seja para que encontrasse, na coincidência do ensinamento, uma prova da verdade, tendo cada um os meios de se convencer por si mesmo. 60.
Os espíritos não vêm para livrar o homem do trabalho do estudo e das pesquisas. Não lhe trazem nenhuma ciência pronta. O que pode encontrar, ele mesmo, deixa-no às suas próprias forças. É o que os espíritas sabem perfeitamente hoje. Desde muito tempo, a experiência demonstrou o erro da opinião que atribuía aos espíritos todo o saber e toda a sabedoria, e que bastava dirigir-se ao primeiro espírito que chegasse para conhecer todas as coisas. Saídos da humanidade, os espíritos lhes são uma das faces, como sobre a terra, os há superiores e vulgares. Muitos deles sabem, pois, científica e filosoficamente, menos do que certos homens. Dizem o que sabem, nem mais nem menos. Como entre os homens, os mais avançados podem nos informar sobre mais coisas, dar-nos conselhos mais judiciosos do que os atrasados. Pedir conselhos aos espíritos não é se dirigir às forças sobrenaturais, mas aos semelhantes, aqueles mesmos a quem nos teríamos dirigido em seu viver, aos parentes, aos amigos ou aos indivíduos mais esclarecidos do que nós. Eis do que importa se persuadir e o ignoram aqueles que, não tendo estudado o Espiritismo, fazem uma ideia completamente falsa sobre a natureza do mundo dos espíritos e das relações de além-túmulo. 61. Qual é, pois, a utilidade dessas manifestações, ou, querendo dessas revelações, se os espíritos não sabem mais do que nós, ou se não dizem tudo o que sabem? Primeiro, como o dissemos, ele se abstém de nos dar o que podemos adquirir pelo trabalho. Em segundo lugar, há coisas que não lhes é permitido revelar, porque o nosso grau de adiantamento não comporta. Mas isso à parte, as condições da nova existência alargam o círculo das suas percepções. Veem o que não viam na Terra, livres dos entraves da matéria, liberados dos cuidados da vida corporal, julgam as coisas de um ponto de vista mais elevado e, por isso mesmo, mais sadiamente. A sua perspicácia abarca um horizonte mais vasto, compreendem os seus erros, retificam as suas ideias e se desembaraçam dos preconceitos humanos. É nisto que consiste a superioridade dos espíritos sobre a humanidade corporal e que seus conselhos podem ser, com relação ao seu grau de adiantamento, mais judiciosos e mais desinteressados do que os dos encarnados. O meio em que se encontram lhes permite, por outro lado, nos iniciar nas coisas da vida futura, que ignoramos e que não podemos aprender naquela em que estamos. Até hoje o homem não havia criado senão hipóteses sobre o seu futuro. Eis porque suas crenças sobre esse ponto ficaram divididas em sistemas tão numerosos e tão divergentes, desde o niilismo até as fantásticas concepções do inferno e do paraíso. Hoje, são as testemunhas oculares, os próprios atores da vida de além-túmulo que vêm dizer o que ela é, e os únicos que poderiam fazê-lo. Essas manifestações, portanto, serviram para nos dar a conhecer o mundo invisível que nos rodeia e que não supunhamos, e só esse conhecimento seria de uma importância capital. Supondo-se que os espíritos fossem incapazes de algo, nos ensinara mais. Se fordes a um país novo para vós, rejeitarias as informações de um humilde aldeão que encontrasseis? Recusaríeis interrogá-lo sobre o estado do caminho, porque não é senão um camponês? Não esperarias dele, certamente, esclarecimentos de uma alta importância, mas tal como é, e em sua esfera poderia, sobre certos pontos, vos informar melhor do que um sábio que não conhecesse o país. Tiraríeis das suas indicações consequências que ele mesmo não poderia tirar, mas não teria sido menos um instrumento útil para as vossas observações, não tivesse servido senão para vos fazer conhecer os costumes dos camponeses.
Ocorre o mesmo com as relações com os espíritos, onde o menor pode servir para nos ensinar alguma coisa. 62. Uma comparação vulgar fará compreender ainda melhor a situação. Um navio, carregado de emigrantes, parte para um destino longínquo, carrega homens de todas as condições, parentes e amigos daqueles que ficam. Ouve-se que esse navio naufragou. Nenhum traço dele restou, nenhuma notícia chegou sobre a sua sorte. Pensa-se que todos os viajantes pereceram e o luto está em todas as famílias. Entretanto, a tripulação toda, sem exceção de um único homem, aportou a uma terra desconhecida, abundante e fértil, onde todos vivem felizes sob um céu clemente. Mas isso é ignorado. Ora, eis que um dia um outro navio aporta a essa terra e aí encontra todos os náufragos sãos e salvos. A feliz notícia se espalha com a rapidez de um raio. Cada um diz, nossos amigos não estão perdidos, e rendem graças a Deus por isso. Não podem se ver, mas se correspondem, trocam testemunhos de afeições, e eis que a felicidade sucede à tristeza. Tal é a imagem da vida terrestre e da vida de além-túmulo, antes e depois da revelação moderna. Esta, semelhante ao segundo navio, nos traz a boa notícia da sobrevivência daqueles que nos são caros e a certeza de reencontrá-los um dia. A dúvida sobre a sua sorte e sobre a nossa não existe mais. O desencorajamento se apaga diante da esperança. Mas outros resultados vêm fecundar essa revelação. Deus, julgando a humanidade madura para penetrar o mistério do seu destino e contemplar a sangue frio notícias maravilhosas, permitiu que o véu, que separa o mundo visível do mundo invisível, fosse levantado. O fato das manifestações nada tem de extra-humano. É a humanidade espiritual que vem conversar com a humanidade corporal